É uma surpresa perceber que ainda nos sentimos investidos, 4 anos depois, nos personagens que Jonas Carpignano criou em A Siambra, e 2 anos antes, Mediterrâneo. Esses 2 filmes, filmados com o neorrealismo contemporâneo musculoso, capturaram 2 lados da vida na parte inferior da cidade calabresa de Gioia Tauro, um lugar tão associado à organização criminosa da província, a 'Ndrangheta, que a maioria dos sites mal menciona uma história mais salutar que se estende por milênios. Com A Chiara, o roteirista-diretor adiciona outra faceta às histórias anteriores, mais uma intimamente ligada à máfia da região. Mas talvez seja muito cedo para chamar as 3 características de Carpignano de tríptico, já que o panorama que ele construiu poderia facilmente continuar se estendendo ainda mais. O mundo parece incrivelmente pequeno no mal-humorado drama italiano, A Chiara, um estudo de personagem sobre uma calabresa de 15 anos que descobre que seu pai é um criminoso procurado. Neste filme, as ruas de Gioia Tauro parecem pré-encolhidas, pois pertencem principalmente a Chiara, Sanvi Rotolo, que procura e luta para se relacionar com seu evasivo pai Cláudio Rotolo. Embora cada filme seja autônomo, a recorrência de personagens das histórias anteriores oferece uma maior noção de como múltiplos estratos da sociedade interagem, e é essa compreensão da interconectividade determinada por, ainda que mudando a etnia e a classe, que cria uma imagem tão complexa e finalmente realista. O foco de Carpignano aqui em Chiara de 15 anos, um radiante Rotolo Sanvi, como seus holofotes anteriores em A Siambra, em Pio de 14 anos. É uma maneira natural de preparar a simpatia do público, mas ele visa além de suposições geracionais fáceis. E ainda mais notavelmente do que em seu trabalho no segundo ano, ele absorveu algumas lições de Martin Scorsese, que também produziu esse filme anterior, ao se recusar a presumir uma postura crítica. A Chiara provavelmente expandirá a visibilidade do diretor e enviará as pessoas de volta para assistir suas características anteriores. Infelizmente, ler sobre o processo criativo que informou o foco deste filme em Chiara e suas experiências subjetivas tende a ser mais interessante do que assistir A Chiara. O escritor, diretor Jonas Carpignano, A Siambra Mediterrânea, trabalhou com membros da família Rotolo, todos eles residem em Gioia Tauro, e apenas informou seletivamente os membros da família sobre o que eles deveriam fazer ou o que aconteceria em qualquer cena. Essa abordagem permite ostensivamente que esses talentosos atores não profissionais respondam da forma mais natural possível. Os Rotolos só conseguem transmitir tanto para nós dado o cenário semi-improvisado do filme. O mundo de Chiara está prestes a virar de cabeça para baixo, e é por isso que a câmera no início fica tão perto que a tela é uma tela abstrata aparentemente girada para os lados. Ela e sua família próxima, os Guerrazios, estão prestes a comemorar o aniversário de 18 anos de sua mais velha, Giulia, Grécia Rotolo. Antes das festividades, todos eles são vistos na divertida segurança de cobertores quentes de casa. A atmosfera de amor e facilidade vem sem esforço, dado que todos eles são jogados pelo clã Rotolo. Carpignano passa muito tempo na festa de aniversário, muito tempo talvez, embora as cenas estendidas nos permitam observar e quase participar da dinâmica. Com dicas de rivalidade adolescente típica, mas principalmente amor e apoio, especialmente entre Chiara e seu pai taciturno, Cláudio Rotolo. Aprendemos algumas coisas básicas sobre Chiara, Cláudio, e sua casa calabresa a partir de algumas cenas iniciais. Alguns membros da família não gostam que Chiara vapes, porque ela é uma mulher jovem. Ela Testilha aponta o duplo padrão sexista inerente a essa lógica, mas essa conversa não vai longe. Um misterioso bando de homens apareceu na rua, então os parentes de Chiara devem parar o que estão fazendo e conhecê-los. Mais tarde naquela noite, um carro explode do outro lado da rua da casa de Guerrazio, e Chiara vê seu pai fugindo por um muro baixo. Sua mãe Carmela Fumo, age como se não fosse nada para se preocupar, exalando garantias para suas 3 filhas, mas não oferecendo respostas. No dia seguinte, há uma notícia sobre Cláudio, inequivocamente nomeando-o como parte de uma organização criminosa, e a parede de silêncio em casa se torna insuportável, especialmente depois que Chiara descobre um bunker escondido acessível através de um painel secreto na sala de estar. Quando ela tenta falar com a irmã sobre isso, Giulia aumenta o volume do rádio do carro e bocas que ela deveria calar a boca, aumentando a sensação de Chiara de ter tropeçado em um segredo que só ela não sabia. Há outros sinais portentosos de perigo por vir, incluindo um carro-bomba inesperado. Cláudio também se recusa a brindar sua filha mais velha, Giulia, Grécia Rotolo, em sua festa de aniversário, porque ele é muito emocional.
Seus extensos protestos acabam se tornando o foco desta cena. Não preciso dizer isso em voz alta, já que, como diz Julia, as pessoas estão esperando um discurso dele. As ambiguidades incorporadas dessas primeiras cenas são bastante rotineiras, mas também são características de um filme cujo foco impressionista suave tende a sufocar qualquer comportamento humano observável na tela. Carpignano arrisca a suspensão da descrença. Chiara é realmente tão ingênua que nunca soube que Cláudio estava ligado a Nrangheta? No entanto, as simpatias desenvolvidas nas cenas anteriores nos permitem deixar essa preocupação de lado. Sentindo seu mundo protegido subitamente desestabilizado, Chiara age, entregando seu racismo anti-Roma arraigado jogando uma bombinha em alguns pares, interpretados por atores de Aciambra. No dia seguinte, uma assistente social aparece na escola, e Chiara é informada que ela está sendo colocada em um lar adotivo, a fim de garantir que ela seja removida das influências criminosas prejudiciais do lar. Logo Chiara descobre, através de notícias de TV, que seu pai é um homem procurado. Primeiro Cláudio desaparece, depois Chiara descobre a entrada de um bunker escondido. As tentativas frustradas de Chiara de aprender mais sobre seu pai ocupam a maior parte do foco do filme, como quando ela se depara com um membro da comunidade Roma, que diz a Chiara que Cláudio é uma figura conhecida chamada o Pixil, ou o Menino. Chiara também tenta obter mais informações sobre Cláudio de seu primo Antônio, Antônio Rotolo, mas ele, e sua mãe Carmela, Carmela Fumo, e sua irmã Geórgia, Geórgia Rotolo, se recusam a falar sobre Cláudio. Uma conspiração opressiva parece ter se formado em torno do assunto, mas é difícil saber o que significa, se alguma coisa. O filme não demoniza a assistente social, nem faz luz da atividade criminosa. Pode-se argumentar que, ao não mostrar o terrível pedágio do tráfico ilegal de drogas, Carpignano o escova debaixo do tapete e deixa a notoriamente violenta Nrangheta fora da luz. Mas este não é um filme sobre a máfia. Em vez disso, trata-se de crescer dentro de uma comunidade amorosa que guarda um segredo terrível, e se separar uma família é realmente a melhor maneira de separar a família. Ainda mais, a Chiara permite a Carpignano a oportunidade de voltar seu olhar generoso para outro segmento ignorado da sociedade calabresa, cujos valores, família, apoio mútuo, não podem ser descartados porque estamos desconfortáveis com a forma como eles existem lado a lado com um senso de ética que para nos limites do parentesco. Os detalhes mundanos que compõem a narrativa de fatia de vida deste filme muitas vezes parecem ser de mão curta. Chiara vai à academia, gosta de beber com as amigas, corta as aulas e é pega. Desta forma, sugere-se que ela está no meio da sua zona de conforto, e no meio do caminho para uma jovem idade adulta sugerida pela misteriosa identidade relacionada com a máfia de seu pai. Não é o que você pensa, ela é repetidamente dita, e não apenas por Cláudio, embora quem possa dizer o que Chiara está pensando. Eu realmente não sei o quão normais essas atividades são para Chiara. Tudo o que eu sei é que eles fazem parte da vida dela. Essa sensação do que está não apenas abaixo da superfície, mas também do que está por dentro, e por fora é reforçada pela atenção dada ao interior e exterior, e o que isso transmite. Enquanto em Aciambra, os amatos passaram o máximo de tempo possível ao ar livre, aqui os guerrazios são moradores de interiores, criando ninhos para si mesmos que os mantêm próximos uns dos outros, garantindo que o mundo exterior não possa entrar. Bunkers brincam com a noção de um submundo em sentidos criminosos e mitológicos, oferecendo refúgios seguros e ainda instilando o medo de serem enterrados vivos sem certeza de como o mundo será quando for possível emergir. No bairro de Chiara, a noite não tem medos, em vez disso, são as revelações do dia que são mais assustadoras. Esta cena não é sobre o que é diretamente expresso por seus dois personagens principais, mas sim a desconexão entre o que Antônio sente deve ser feito para proteger Chiara, e como ela se sente presa apesar de sua preocupação. Mas em vez de melhorar nossa compreensão dessa complicada dinâmica de poder, a apresentação chamativa desta cena só adiciona pressão dramática a um momento já tenso. Esse tipo de pressão não é necessariamente significativa, apenas intensa. A trama impressionista de Carpignano e o estilo pseudonatosista também tendem a resumir as emoções humanas de modo a apenas sugerir em vez de revelar complexidade. O estilo limitante e as caracterizações em A Chiara são tão atenciosos. A câmera dinâmica de Tim Curtin está sintonizada com a energia adolescente de Chiara sem exagerar, jogando em um equilíbrio liminar entre segurança e desequilíbrio.
Carpignano usa a música para refletir ainda mais vigorosamente a vida de Chiara, embora sua onipresença arrisque conduzir os humores do filme, em vez de se provocar com eles.